espetáculo conta a história do Noel Rosa, na verdade um recorte da história do Noel Rosa. A gente parte de um texto que é o Noel, poeta da vida e seus amores, escrito pelo Plínio, que narra a história do Noel com as várias amantes que ele teve ao longo da vida. E aí, com o Marco Antônio Rodrigues e o Samir Yazbek, que fizeram a dramaturgia, a gente faz um recorte e coloca momentos da ditadura, costura esse texto com momentos da ditadura, porque o Plínio é essa figura que viveu a ditadura, que foi censurada. 1977, época do pico da ditadura. Noel Rosa! Aracide Almeida, minha estrela! Estrela tá no céu, cachorro! Araci, né, ela foi uma grande amiga do Noel, né? Ela foi a grande intérprete das músicas do Noel. Onde é que você nasceu mesmo? Ah, no estádio! Você não faz porra nenhuma! Cadê o meu filho? Eu vou até no estádio! Ah lá! Eu fui educada na roda de bar e fui diplomada na escola de samba. Sou independente conforme se vê. É só fazer uma pressãozinha que ele faz. A personalidade dela era muito forte, ela não tinha papas na língua, ela enfrentava ele. Então eu acho que foi importante a presença dela na história, pelo fato de ser uma mulher cantando samba, uma mulher naquele contexto tão masculino, e ela vinha com toda a força, assim, na voz e na interpretação nas músicas do Noel. Repete! Nasci no estádio, o samba é a moda e o som é a samba. E não acredito que haja muamba que possam fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do estádio de O coração do Noel parou aos 26 anos de idade. Vamos agora ouvir algumas palavras do grande adversário de Noel Rosa, Wilson Batista. Ele foi tudo que se podia esperar de um autor popular. Em letra e música, contemplou a todos os tipos. No final da vida, quando o Noel se vai, é quase como se ele entendesse o Noel também como um parceiro, como se eles estivessem na mesma trincheira da música popular. Noel Rosa, poeta. O musical é para todos os públicos, porque é isso, atravessa uma época, atravessa gerações, as músicas chegaram até hoje, então as pessoas que lembram das músicas têm uma nostalgia de querer acompanhar essa história que muitas vezes as pessoas, apesar de conhecerem as músicas, não sabem. É para quem não conhece também, é para quem gosta de teatro, para quem gosta de samba, para quem gosta de Brasil, de diversão, de alegria, de carnaval. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela quando eu morrer. Sobre a minha trajetória no sentido de formação. Eu sou filho de artistas, isso talvez me coloque num lugar um pouco mais facilitado, porque eu tive contato com teatro, com museu, com música e com arte desde pequeno. Mas se eu não fosse, eu ia arranjar um jeito de dar vazão para isso, porque eu acredito que é uma coisa de sensibilidade mesmo. Eu tive uma formação dentro do teatro, eu fiz um curso técnico no Globo, São Paulo, terminei ele no Milton Travesso, oficina de atores. E aí eu vim pra cá fazer a faculdade, me formei em 2022 aqui no Bacharelado do Centro. Bom, a minha trajetória no teatro começou na Casa do Teatro, que é aqui no Célia mesmo, quando eu tinha 10 anos. E eu já era muito apaixonada pelo teatro e eu me apaixonei pelo Célia também, que é uma casa, que é uma instituição assim, muito acolhedora, muito artística. E eu, depois que eu acabei a escola, eu voltei pro Célia, eu fiz a graduação. Me formei online, o que
foi muito louco, assim, foi uma experiência muito inusitada. Então, sair do online, assim, e trabalhar foi muito difícil, assim, continuar a trajetória, porque a gente estava meio que sem perspectiva. Mas deu certo, assim. Também uma coisa que eu tenho na minha vida é o piano, que eu estudo desde que eu sou pequena, porque era um hobby, uma coisa que eu gostava, que eu me apaixonando. E é algo que eu misturo com a atuação e tem dado resultado até hoje, assim. Tanto que depois que eu saí, né, do CELI, me formei, eu consegui muitos trabalhos, assim, misturando piano, indo enfiando nos lugares, gente que já conhecia, e você vai indo. Eu vou falar mais depois. É uma breve introdução da minha vida. Vai. Bom, na verdade eu fazia teatro na escola, quando eu era criança, mas acabei seguindo outro caminho. Eu me formei em moda, com especialização em fotografia, trabalhei em confecção e comecei a trabalhar com figurino teatral. E aquele teatro que eu fazia quando eu era criança, eu estava aqui dentro, assim, eu estava bem feliz no que eu estava fazendo e eu falei, vou fazer teatro. Vim aqui para o Célia, me formei no técnico, depois fiz a graduação e o meu último ano da graduação também foi online, em 2020. Esse ano mesmo. Foi bem difícil também, mas aí acho que a gente pode falar depois sobre isso. Bom, pela minha trajetória de chegar aqui no Célia é domingo. Eu sou da dança, sou do corpo, cheguei aqui no Célia em 2020 e hoje eu sou mestranda e participei aqui da parte coreográfica, da preparação corporal do elenco do Noel. Alguém tem alguma pergunta sobre alguma dessas coisas? Já começou a pergunta. Posso dar uma introduzida, então? Claro, por favor. Eu acho que era bom se vocês começassem a falar como é que se deu o processo com o Noel. Desde o início, enfim, como é que se deu a seleção do trabalho, como é que se deu a direção musical do Marco França, esqueci de falar. Então, só para um pouquinho introduzir para eles o assunto. Tá. Em 2022, o Célia, como instituição, fez 45 anos de história. E criou-se uma necessidade da instituição de fazer um projeto para comemorar, porque 45 anos de uma instituição que forma atores para trabalhar ou com teatro ou na área não é nada fácil, então é uma celebração por si só, isso está acontecendo. E aí o Marcão e a Lígia chegaram nesse texto do Plínio, eles queriam que fosse uma peça que fosse para a família, que fosse para todo mundo, todos os públicos. Gente de teatro, gente que não era de teatro, gente que conhecia, gente jovem, criança, idoso, para todo mundo. Então eles chegaram no Noel Rosa, no Plínio e no samba. Rolaram umas audições aqui para fazer. Então eles abriram audições aqui, era para alunos e ex-alunos do Célia. A gente veio fazer, né, as audições e eu pessoalmente, assim, particularmente, eu estava completamente nervoso, eu não achei que eu ia pegar, porque eu ainda estava fazendo curso e tal. Mas a possibilidade de entrar em cartaz na faculdade que eu estava cursando e me formando, com os professores e a equipe 100% Célia, que tinham me dado aula, que tinham passado pela minha trajetória, me foi uma coisa assim, que fez eu me apaixonar logo pelo projeto. E desde que eu fiz a audição, eu pensei, eu quero muito estar fazendo isso, eu quero muito entrar nesse negócio. E acabou que quando eu tive a notícia que eu passei, foi uma festa, porque é um espetáculo que possibilitou a gente rodar espaços, chegar em lugares que eu não achei que eu ia chegar, tão logo formada assim na faculdade. E foi isso, foi muito mágico. As audições, elas foram abertas pelo Célia, acho que todos os ex-alunos receberam um e-mail, né, Sim. divulgando, e elas aconteceram aqui mesmo, e o Marco Antônio Rodrigues, que é o diretor do espetáculo, e o Marco França foram a banca da audição. Foram a banca da audição. Então a gente tinha que cantar uma música para eles, eu cantei 2 músicas e fui conversar um pouquinho. Eu cantei uma música, a gente podia escolher qualquer música do Noel, a gente tinha que trazer uma partitura. Que o Marco França, ele acompanhou a gente e tal, com o piano, que ele é um pouco. E aí, não sei no caso de vocês, mas o Marcão pediu para eu ler um trecho da peça. Não.
Comigo não foi assim. Eu cantei 2 músicas. É que o meu caso é muito diferente, porque eu não fiz audição. Eu soube das audições, mas eu não fiz porque eu estava fazendo uma outra peça, com o Marcão também, no Célia, um projeto chamado Quinto Ato. A gente estava fazendo Tartufica-se, e eu estava atuando, e o Marcão, ele é sempre de misturar todas as artes possíveis, então ele perguntou quem toca aqui, eu falei, bom, eu toco piano, ele falou, então você vai pro piano. Eu estava tocando piano lá na outra peça. E foi muito legal, porque a gente estava ensaiando no 440, e aí o Marcão falou, bom, vocês vão ver um ensaio aberto agora do Noel, vai estrear semana que vem. E eu fui assistir ao ensaio aberto do Noel, e assim, eu lembro que eu vi, eu achei muito incrível. Eu fiquei assim, muito feliz desse projeto acontecendo, eu achei uma coisa muito linda. E eu me arrependi de não ter feito a audição, afinal, mas enfim, outras coisas. E foi muito louco, porque quando eu saí do ensaio aberto, o Marcão chegou pra mim e falou assim, bom, talvez a gente precise substituir o Marco França, que estava no piano. Ele era o diretor musical e o pianista da peça. E aí ele falou assim, você topa? Aí eu falei, claro, né, assim, morrendo de medo. E isso foi em novembro, assim, eu fiz a chamada lá em março, e ele falou, e aí, vai rolar? Vamos? Aí eu falei, vamos. E foi assim que eu entrei no elenco. Eu sou a pessoa de fora, assim, mas hoje eu me sinto muito dentro. Eles me acolheram maravilhosamente, porque é uma peça, assim, que é muito de coletivo, é muita interação um com o outro, então não tinha como alguém ficar de fora. E o piano é uma parte principal da peça, assim, porque ele carrega a parte musical, ele carrega o canto de todo mundo. Na verdade, não tem o principal, né? Porque um meio que carrega o outro. Mas foi isso, eu aceitei esse desafio e valeu muito a pena. Um detalhe importante é que a Maria teve 5 ensaios para pegar a peça inteira. Essa é uma realidade comum quando você vai substituir alguém que já faz uma peça que já acontece. Então você tem que se virar, pegar as coisas e fazer assim. E essa peça, o Marcão, ele tem esse lance na direção dele, que todo mundo tem, além de tocar e cantar, tem que fazer isso correndo uma maratona ao mesmo tempo. Levando os instrumentos e fazendo transição, e carregando mesa. Então assim, a Maria fez um trabalho hercúleo de pegar a peça em tão pouco tempo, porque a gente precisava apresentar logo no teatro. O diretor era um festival. Era um festival, era em outra cidade. Então, assim, essa realidade de você substituir alguém em uma peça que já está rolando é comum. É difícil de pegar, mas quando você encaixa e está fazendo lá, todo mundo agradece muito. E é óbvio que a gente recebeu super, assim, hoje em dia ela criou uma peça. Sim, criou uma peça pra gente. Com vocês, assim, a gente já passou por uma boa temporada juntos, e o Festival de Mauá, e o que vai vir ainda. E foi muito interessante essa coisa de ter assistido e estar lá depois. Era tão distante, assim, por um momento, que eu olhei pro espetáculo e eu falei assim, nossa, é incrível, sabe? Do nada eu tava ali. Então, assim, é muito possível a gente estar nesses lugares, nesses espetáculos, nesses trabalhos que a gente acha incrível e a gente fala, putz, né? A gente pensa como pessoas inseguras que somos, tipo, nossa, como que eu vou estar lá? E aí você tá. E você aceita o desafio e você vai quebrando barreira, e você não tá nem aí que a peça já tá pronta e você vai. E esse foi o Quem aí conhecia o Noel Rosa antes? Alguma música, alguma coisa, algum nome só? Alguma música? Vocês conheciam de música? De tio, de vó, de parente? De música mesmo? Minha mãe toca muito no carro, eu gosto. Sua mãe toca no carro? É. Incrível. Quando eu deixo ela colocar por isso. Quem nunca ouviu falar do Noel Rosa? Levanta a mão de verdade. Você não tem vergonha não, gente. Não tem vergonha não. Vergonha é não dizer. Eu nunca tinha ouvido falar mais a fundo, eu conheci algumas músicas, porque eu acho que Conversa de Botequim já foi uma música que tocou numa propaganda, então eu ouvi uma vez e sei. Mas o Noel, ele foi muito importante dentro da história do samba do Brasil, porque ele era um compositor que unia várias vertentes de samba. Ele deixou mais de 300 composições e morreu super jovem, com 26 anos. E hits, assim, Um Fita Amarela, Conversa de Botequim, Coque Roupa, são músicas que habitam o imaginário do Brasil. E às vezes é isso, né? Você não sabe ligar a música à pessoa ou a história que ela fez. Então a gente sentiu isso muito na recepção dos públicos que assistiam a gente. Então a gente fez sessões com um público muito diverso. A gente fez para a escola, para a família,
para convidados do Célia, para atores, para idosos, e cada público era uma recepção completamente diferente. Então, por exemplo, os idosos que cresceram com isso, que viram isso, as senhorinhas, os senhorzinhos, eles cantavam desde o começo, a primeira música. A gente começava o espetáculo, eles estavam cantando com a gente. E sabiam todas, e se emocionavam e riam. As crianças, e quem nunca tinha ouvido falar, entravam no espetáculo por causa da brasilidade, por causa da dinâmica, da rapidez. Então, a gente poder fazer um espetáculo, contar essa história dentro do Célia, levando o nome do Célia, dessa equipe 100% Célia, para públicos tão diversos, em espaços tão diversos, que a gente fez em Paueró, a gente fez aqui, a gente fez em Mauá, foi muito especial e ainda está sendo muito especial, porque ainda tem muita coisa para rolar. Eu acho que isso que você falou é total, assim, porque o público que era mais idoso, que conhecia, assim, parecia que eles se teletransportavam para uma época que era deles e tá aqui na frente, assim, e eu acho que o poder do teatro é muito isso, né? Você poder imersar ali por 1h30, 2 horas, numa história, num contexto, em todo um universo, assim, e você via que eles se teletransportavam para o passado, assim, tipo, eles se emocionavam. Teve até uma vez que tem uma cena que é uma entrevista de todos os personagens pro Noel, e tava rolando normal, como era o roteiro, e uma moça da plateia, uma senhora, né, da época, ela chegou e fez uma pergunta pra ele. Você lembra a pergunta? Ela... Uma pergunta confusa. É que eu fiquei tão de cara que eu não prestei tudo. Isso foi na última temporada agora, ano passado, a gente tava aqui, tipo, a gente já tinha feito várias, a gente tava... Aí no meio da cena, a senhora que tava onde você tava sentada me fez uma pergunta, que não tava no texto. Ela perguntou, na sua opinião, o que o Noel acharia do tempo atual? E a gente... Aí, enfim, eu acho que eu podia ter lidado melhor, mas eu falei, isso tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. Foi Então, sei lá, mas tipo, essas coisas vão acontecer, mas eu acho que só aconteceu porque ela foi tão capturada por esse tempo, pela presença de estar lá e por esse encantamento que o espetáculo, a história, que tem a ver com o clima, tem a ver com o Noel leva, que ela falou, nossa, o Noel tá aqui, eu vou perguntar pra ele o que eu quero saber dele, sabe? Eu vou fazer uma pergunta e tanto faz. E foi muito bom, porque foi muito lindo. Porque mostra como o teatro é vivo, né? Eu acho que o Noel é uma peça muito viva. Tipo, cada vez que a gente apresenta é uma coisa, são comentários, somos nós em cena, e o que acontece lá é sempre uma coisa nova, assim. Tem que assistir mais de uma vez pra você ter full experiência. E as pessoas jovens, né, em contrapartida com os idosos que elas escutavam, as pessoas jovens, elas vinham pra mim, né, meus amigos falavam, nossa, eu cheguei em casa e eu coloquei no Spotify o Noel Rosa, sabe? Ou gente que ficava cantando, assim, gente que ficava, porque é muito gostoso, assim. Então eu acho que você acaba agregando todo mundo, assim. É uma peça muito, como queria, de família, é bem todas as famílias, de tudo. É legal que a peça ela já vem com essa proposta de atravessar as épocas, né? A gente conta, como a gente viu no teaser, a gente conta a história do Noel nos anos 30, a gente fala um pouco sobre o tempo em que o Plínio escreveu essa peça, que é nos anos 70, a época da ditadura militar, e a gente também mostra os dias de hoje. Tem o meu personagem, que é essa figura que representa a mídia brasileira. Então, nos anos 30 eu faço o Ademar Cazé, que era um radialista. Nos anos 70 eu faço um apresentador de telejornal. E nos dias atuais eu faço um youtuber. Então, é realmente apresentar o Noel para todas essas épocas e como a obra dele conversa com todas essas épocas também. Isso que eu acho muito legal. A gente teve que fazer um trabalho, toda uma pesquisa, e não foi muito tempo. A gente passou no projeto, acho que da data que a gente começou os ensaios até a estreia, teve no máximo 1 mês e 20 dias. Eu acho que provavelmente deve ter tido 1 mês e 15. E a gente teve que levantar esse espetáculo, ele tem 1h45 de duração, com uma equipe toda, ensaiando 3 vezes por semana. Então, assim, foi loucura completa. E a gente não conseguiria ter feito isso sem a Sol. A Sol, preparadora corporal, o texto do Plínio, não que ele esteja incompleto, mas ele não é um texto com uma estrutura dramatúrgica de começo, meio e fim, arco de personagem. Tem umas músicas, muitas músicas e umas cenas deles, do Noel com as personagens. Então, falta um caldo. Então, até fazer esse caldo dramatúrgico que o Samir e o Michael fizeram, todo o nosso trabalho, a gente foi fazendo um trabalho corporal. A gente foi chegando nessa época, chegando no samba, atravessando as épocas, como era o
corpo dos anos 30, o corpo dos anos 70 e o corpo de agora. Qual a diferença? Por onde a gente vai? E a gente foi assim, não teria sido possível sem a Sol. A gente foi fazendo as experimentações, os ensaios, começamos a temporada da peça aqui no Célia, e do meio pro final a gente percebeu, caramba, a gente tinha uma peça aqui, conseguiu levantar um espetáculo aqui. E não foi da maneira racional, entendendo todas as coisas 100% que a gente estava fazendo, foi no feeling, na atmosfera, e o trabalho foi conduzido pela Sol. Mas é uma coisa incrível também, exatamente o trabalho do coletivo, né? Só foi possível porque o grupo estava aberto para isso, o grupo estava poroso para isso. Então, esses códigos corporais, de acordo com as épocas, eles foram construídos como o Dom colocou, mas teve uma troca muito grande, né? De entrega realmente, de não ter o julgamento, né? O julgamento de querer buscar já o resultado, todo mundo disposto. Então, acho que teve um trabalho também, foi falado aqui no começo, de resgate da brasilidade, né, dessas épocas. Então, todas as questões, né, do público que chega, que se identifica, tem uma proximidade muito, muito grande. Então, assim, os trabalhos começavam às 2 da tarde e ia trabalho intenso. Então, aquela coisa, não dá para você colher nada se você não se dedicar. E eu acho que isso é fruto, colocando aqui, é fruto exatamente desse trabalho coletivo, né, tanto do corpo docente, quanto de vocês que são alunos formados do CELI, tem toda uma base permitir isso. Então, essa dedicação, esse direcionamento, essa comunicação, acho que foi também nosso grande ponto, nosso grande elo. Muito bom. E aí até tem a cena do Com Que Roupa, né? Que tem ali as figuras, tem os símbolos, que Noel ele representa um mestre-sala. E dentro dessa releitura, dessa ressignificação, a questão era não extrapolar, né? Não ir tanto para... E aí, de repente, ele vira um b-boy. E estava tudo certo, tá tudo dentro desse código corporal, ele encaixou, né? Então teve essa liberdade também de criação e de trazer a sua própria experiência também para o trabalho. O trabalho difícil da direção, inclusive, foi tirar a liberdade de criação, porque se deixar a gente já propõe muita coisa para o ensaio, cada um tem uma piadinha para fazer, e a direção já permite isso, a gente ficar falando um monte de coisa, fazendo um monte de gracinha, então foi tipo uma hora, não, gente, vamos dar uma podada, porque tem que terminar o espetáculo e fazer para as pessoas. Mas eu me senti, como eu imagino que o elenco também, muito livre para propor coisas próximas a mim, coisas que eu achava que conversava. E a atmosfera de trabalho também facilita muito, porque a gente calhou de se gostar. Não. Talvez a gente não se gostasse. É muito comum você trabalhar com pessoas que você não necessariamente tem que ter uma proximidade pessoal, mas tem que ser pelo trabalho ali. Nesse caso aqui a gente tem uma proximidade pessoal que deixa às vezes mais difícil, porque é isso, né? Muita gracinha, muita piada. Mas que dá certo. Que dá certo, Era só o Noel, que era personagem baseado em uma pessoa real, ou tinha um outro? E se sim, como foi interpretar pessoas que já existiam? Construir isso, não? Não era só o Noel, tinha, aliás, vários. O Ademar Cazé, propriamente, baseado nesse radialista. Wilson Batista, Aracide Almeida, foram personagens históricos da trajetória do Noel e do samba e da música brasileira. Os amores do Noel. Os amores do Noel foram pessoas que existiram. Tem um filme também, tem vários materiais, tem uma biografia de 1000 páginas, que todo mundo leu. Com certeza. Para fazer a peça. Mas eu vou falar do meu caso específico. Eu tive que me aproximar de uma figura histórica, que é o Noel Rosa, que não tem nada a ver comigo. Porque ele era branco, por exemplo. Isso é só uma característica. Então, não rolou uma coisa que a gente, às vezes, tem em aproximar de fazer pessoas que existem, por exemplo, em Hollywood, que você tem uma caracterização, você vai imitar o jeito da pessoa falar, e você vai virar a pessoa. Foi uma aproximação por um outro lugar. Que o Noel, nesse espetáculo, falando de linguagem agora, ele é o único personagem que ele é mais realista, ele é menos caricato, porque ele atravessa todos os tempos, ele simboliza o Brasil, esse Brasil que... Porque é importante também a gente dizer, quando a gente escreveu esse espetáculo, a gente estava no final de 2022, a eleição não tinha sido ainda. Então a gente estava num lugar de colocar no palco esse Brasil que a gente estava sentindo que foi abandonado ao longo da história. Esse Brasil que dá para sonhar outras coisas, que dá para conversar com gente que você discorda, e não só isso, viver a felicidade, comemorar uma coisa como uma nação, como um povo mesmo. E o Noel no espetáculo representa meio isso. Ele vai fazendo muito sucesso, ao mesmo tempo que ele vai fazendo sucesso, ele tem uma inabilidade de lidar com os amores da vida dele.
ele tem vários vícios, ele vai se afogando, ao mesmo tempo ele é uma figura extremamente expoente da arte, é muito talentoso. Então esse lugar do Brasil, de ter tantas coisas bonitas e boas pulsando para a história, mas ao mesmo tempo não conseguir se livrar de coisas muito ruins, assim. Então, cada um teve um processo. A Bruna, por exemplo, que faz a Aracy, o processo dela, ela é uma caricatura da Aracy, assim. Ela faz a voz, ela faz o corpo, então foi bem diferente. O meu foi mais ou menos nessa linha, assim. O meu, o Cazé era um radialista. Tem alguns materiais de áudio dele, dos programas de rádio dele, então eu me baseei muito mais pela voz. O Ademar, ele é avô da Regina Cazé, eu descobri isso no processo também. Mas é engraçado que a maioria dessas figuras, principalmente, por exemplo, os Amores do Noel, não tem material nem de áudio, não tem material nenhum, então não tem nem com que se basear. O que a gente tem histórias que contavam sobre essas figuras e o próprio texto do Plínio. Então cada um teve que achar ali o seu jeito de criar essas figuras. Perdão. Queria perguntar de vocês o seguinte: o teatro musical é uma linguagem bem específica, né? Dentro do teatro você mistura dança, canto, interpretação, e já fiz alguns espetáculos. A minha impressão, quando eu participei de musicais, é que é uma linguagem muito concatenada e quase matemática. Na minha experiência, sim, zero espaço para improviso, é aquilo que o diretor está passando, é aquilo que está no texto, e tem que ser o mais próximo possível do que foi ensaiado em todas as apresentações. Eu queria saber de vocês, no que difere a interpretação para teatro musical da interpretação em geral, ou não difere? A construção de personagem dentro de um musical, com todas essas três linguagens de uma interpretação tradicional, digamos assim. É difícil falar, porque a nossa experiência foi completamente oposta. O cartesianismo não existe. No teatro musical. Porque eu acho que quando você pensa em teatro musical, não é muito o que a gente faz, assim, na minha concepção, porque a gente ensaia muito, a gente pega as músicas e faz a abertura de voz, e tempo certinho, e transição de cena, tem sim o rigor embaixo, para a peça acontecer. Mas é uma direção muito livre, assim. No meu caso, da minha personagem, que não era alguém que existia, eu tive que criar baseado no contexto, assim, eu fui completamente livre, assim, e me aproximei de mim, assim, porque eu acho que a direção do Marcão, que eu fiz a outra peça com ele, tem a ver com isso, tem a ver você achar em você o que você vai trazer para a sua personagem, sabe? Então, não sei se eu estou respondendo direito o que você está falando, mas é muito, no nosso caso, foi muito livre, assim. E eu senti que quando eu cheguei, eu já via as pessoas, né, os atores, meus colegas, tipo, fazendo comentários absurdos, tipo, a gente tem o Plínio Marcos da peça, que é o Barroso, e ele é uma figura maravilhosa, assim, e você vê que ele tem o rigor do Plínio Marcos de personagem e né, tentar trazer essa figura para mostrar na peça, mas ele também sai disso num nível exponencial, assim, e ele é ele, fazendo o comentário dele, e às vezes ele olha pro Fábio e fala, Fábio, não sei o quê, tipo, é nós em cena, sabe? Então como a peça tem essa característica em que a gente vai correndo pelos tempos e voltando, a peça vai e volta muitas vezes. Tem até uma cena que a gente monta anos 2024 e anos 70, assim, um atrás do outro, seguido, e é isso. Então, é sempre nós que estamos no palco brincando, jogando, e então a gente meio que teve muita liberdade para não fazer tudo que a gente quisesse, mas para experimentar muita coisa. Muita coisa. E eu entendo a sua pergunta no lugar, no musical Broadway, que eu traço uma diferença entre o musical Broadway e o musical mais brasileiro, tipo Elsa, tipo Cartola, tipo essas coisas, O Homem de La Mancha, que inauguraram uma outra linguagem, assim, dentro do musical brasileiro, inauguraram, acho que eu assisti. Mas assim, no musical você não pode, tipo, esgarçar uma fala do nada, ou jogar um comentário, ou, por exemplo, nunca teria espaço uma pessoa da plateia fazer uma pergunta dentro do musical Broadway.
Mas o rigor com a música, e bota rigor nisso, que eram instrumentistas tocando, e é samba, não é qualquer ritmo, um samba quebrado, todo mundo percebe, até quem não é da música, e a gente fica passando vergonha porque a gente está falando de samba. Então, o rigor musical, inclusive no processo de levantar a peça, era onde mais tinha rigor, era aprender as vozes, aprender as aberturas, aprender os instrumentos, tocar o surdo no tempo certo, e é isso. Dentro disso, com a direção ao mesmo tempo, a gente tinha muita liberdade de investigar, de pensar. Acho que talvez seja isso que me pega assim, de diferença. A gente pode pensar durante a peça. A gente pode falar uma coisa ou responder a uma coisa que nunca tinha sido dita ou posta durante a peça. Como personagens, eu digo. Então, acho que é aí que está a diferença principal entre uma interpretação mais fechada e uma mais aberta. E o Marcão colocou a gente nesse estado de jogo vivo desde o começo. Desde o começo. Estejam preparados para qualquer coisa que possa acontecer nesse palco. Porque realmente acontecia muita coisa. De tudo, né? De tudo. Mas eu acho que, né, desde que eu cheguei assim, e eu vejo a gente ensaiando muito, passando muito as músicas, às vezes a gente só tem um ensaio, tem aquele tempo, então vamos passar a música. Eu acho que por ter tido todo esse rigor e esse estudo da música, que tá tão embutido na gente, assim, que a gente tem essa liberdade de poder cantar e tocar e dar certo e tá brincando ao mesmo tempo. Porque foi muito ensaiado antes. E aí, por estar muito ensaiado, depois que a gente pode se jogar. E acontecer isso aí. Foi pra lá. Tem uma vez. Eu quero perguntar para a Sol como foi o seu processo coreográfico e corporal pessoal. Esse mesmo momento que você soube, teve a notícia, né, que ia fazer a parte corporal do elenco todo, né, numa peça do Noel. Então eu quero saber como foi o seu processo. Falou, tá, eu recebi essa notícia, como eu vou começar? Por onde eu vou começar? Como você vai fazer? Eu já conheci o Dom, né, e aí eu comecei exatamente pelo processo de pesquisa, mas tentando coloquei para vocês, resgatar essa brasilidade, que era um dos pontos mais fortes que tinha, né, que tanto o Marcos França quanto o Marcão colocou, de trazer não uma coreografia, mas células coreográficas, né, que dialogassem com todo o contexto. E aí, por se tratar de samba também, é exatamente aquilo, como o Tom colocou, não é nada tão simples quanto se imagina, né? Então é trazer mesmo a raiz, nós fizemos várias pesquisas e além disso o trabalho, não só o trabalho em cena, mas o trabalho dinâmico, de mudança de cenário. Então eu pensei também toda numa questão de preparação de tons, de música, preparação física para que não tivessem lesões, porque o trabalho era muito intenso. O cenário é aquele, gente, tá? Mesa de metal, vocês pesado, E aí sim existia uma coreografia todo o trajeto, quedas, né? Então trabalhar principalmente na conscientização corporal. Né, o coletivo, o coro já estava bem alinhado, mas eu acho que o foco maior foi exatamente esse, a conscientização corporal, para que eles pudessem aí desdobrar toda a movimentação. Inclusive, sempre que a gente fica um tempo sem fazer a peça e volta a fazer, uma coisa que é essencial da gente fazer é ensaiar todas as transições de cena, todas as coreografias que a gente tem com essas mesas. Que a gente muda elas muito de lugar durante a peça inteira. E elas são pesadas, e cada um tem a sua e o seu jeito de levar e a hora de levar. Tocando instrumento ao mesmo tempo. Cantando. É um crossfit, né? Não, mas eu acho que isso mostra também como o trabalho corporal constante é importante dentro do teatro, mesmo quando você não está praticando. Porque quando você... É isso, a gente nunca sabe quando vai vir uma oportunidade de você estar fazendo. E quando ela vem, você tem que estar pronto para fazer, para entregar, para estar lá. Porque é muito triste perder um trabalho assim por alguma lesão, algum machucado, alguma coisa que você não estava esperando que fosse acontecer. Então, é importante que é instrumento de trabalho do ator ao corpo. Só aproveitando a pergunta dele, eu fiquei curiosa porque o Dom falou dessa questão do corpo dos anos 30, dos anos 40. Como é que vocês trabalharam isso? Porque eu fico pensando, né, muita coisa que a gente faz no corpo hoje não se imaginava fazer naqueles anos, né? Exato. Pesquisa, laboratório, como eu falei, as pessoas também traziam propostas, mas exatamente isso, fazer a pesquisa, vídeos, como seria, né, como foi feita a pergunta, né, como Noel pensaria nos dias de hoje. Então, como o meu corpo ia reagir numa situação da ditadura, como seria um corpo feminino nos anos 30,
Né? Aí tem até dentro da proposta, o Wilson Batista, que foi o personagem, pelas características dele, com certeza ele era um capoeirista. E aí, buscando exatamente essas referências, um pouquinho ali daquela característica do capoeirista, que ele tinha lenço no pescoço, tinha navalha no bolso, tinha uma coisa meio de um Zé Pilintra, um malandro. Então, buscando esses elementos mesmo da nossa brasilidade. Então, foi nesse sentido mesmo, buscando as circunstâncias, questões históricas ali para tentar aproximar. Eu queria saber como é que vocês veem a trajetória do Noel, do primeiro dia que vocês apresentaram até hoje, assim, o que vocês sentem sobre o que mudou, assim, em vocês mesmo com essa peça, e se vocês pensam em fazer, tipo, temporadas em outras cidades, outros estados, assim. Pensar, a gente pensa muito. Esse projeto, ele me emociona muito, porque é muito importante estar vinculado a uma instituição como Célia, que forma atores durante tanto tempo, com uma equipe 100% Célia, com pessoas que se formaram aqui e se gostam. Porque esse é um contexto já de, não diria raridade, mas é um contexto específico. A gente passou por muitas coisas ao longo dessa temporada com o Noel. A gente passou por mudança de elenco, a gente passou por substituição, a gente passou por linchamento coletivo, a gente passou por muitas coisas. E sucesso, assim, de público e crítica, com as famílias cantando junto e tal. Então, as temporadas que a gente fez foram 3, uma no Célia quando a gente estreou, uma no Pauleirão ano passado, e para terminar uma no Célia aqui, ano passado, fortaleceram muito o nosso coletivo. E está permitindo a gente se aproximar desse espetáculo, tipo, para fazer 2 dias, que a gente vai fazer semana que vem, com uma... que eles falam que é a segunda natureza. Então, a gente não lembra, e passou um tempo sem fazer, mas começa todo mundo a conversar e a cantar música, e a fazer, e do nada a gente volta. Está muito dentro da gente já. A gente pôde estreitar nossas relações, que tinha gente dentro do elenco que nunca tinha trabalhado junto, tipo eu e a Maria, a gente nunca tinha feito nada junto, e já se conhecia e pôde estreitar essa relação em prol de um espetáculo, em prol de um trabalho. Então, bom, a minha vidente falou que a gente vai fazer turnê mundial. Eu acredito nela. Tem gente do elenco que não acredita. Mas eu acredito. Então, eu acho que o sucesso ele virá e já veio, está vindo. A gente está aqui falando com vocês. Isso para mim é sucesso. Eu acho que a gente sempre, num espetáculo assim, principalmente no Noel, que já tem dado certo, a gente sempre almeja mais. A gente sempre quer levar para todos os lugares, a gente quer que todas as pessoas vejam. Possam ver, sabe? Porque faz sentido, porque tem gente que nem sabe que o Noel existe, né? Que gostaria de estar vendo, eu tenho certeza que ia mudar, depois que ela visse a peça, ia mudar a percepção dela em relação à música brasileira, à história do Brasil, a teatro, às vezes. Tem gente que foi assistir Noel que não tinha assistido teatro antes, sabe? Então a gente vem nesse lugar, assim. Pra mim, a minha trajetória, ela é diferente, como eu já peguei no meio, né? Já estava acontecendo, e eu sei que eu comecei muito rígida, assim. Ainda mais porque eu tinha uma responsabilidade musical ali, eu comecei tão rígida que eu acho que eu não era nem personagem, eu nem cantava junto. E conforme a coisa foi acontecendo, assim, tipo, as pessoas veem, por exemplo, o Dom mesmo, a gente nunca tinha trabalhado junto, então começou aquela coisa mais séria, e aí do nada eu vi o Dom vindo no meio de uma música, mexendo, eu mexia com ele tocando, e falei, nossa, e funciona. E agora é tão natural que dá pra criar muito mais coisa. Então, assim, quanto mais você faz uma peça, quanto mais você tá junto com o elenco, ensaiando, mais você vai se apropriando do espetáculo pra você. E é isso, a gente vai ter 2 ensaios pra fazer a apresentação agora, e eu sinto que vai ser bem tranquilo, vai ser de boa. A gente vai fazer porque tá na gente. E quando a gente olha pro outro, a gente joga com o outro, não é individual, entendeu? Não é você chegar e, será que eu lembro de tudo? Não, um ajuda o outro. Então a peça acontece assim, eu acho que quanto mais juntos e mais próximos, mais a peça acontece de uma maneira mais gostosa pra gente e pro público. Uma particularidade, inclusive, das temporadas que a gente fez aqui no Célia e no Pauleirão, não sei quem conhece o Pauleirão, mas é um teatro em Santa Mara e o palco é italiano, que é um palco lá e a plateia aqui, ele é altão. Aqui no Célia não tem essa diferença, é muito próximo, então a gente chega muito perto da plateia aqui no Célia. Então a plateia vê a gente suando, vê as gotas pingando, sente o nosso cheiro, a gente está perto de vocês. Lá no Pauleirão não era assim, era mais distante. Então a gente sentiu uma necessidade de crescer, de dilatar os movimentos, mais ar debaixo do braço, se relacionar com o tamanho do palco do Pauleirão, que acho que é 2 vezes essa sala. Assim, de
profundidade, joga um jeito aqui. Ele é maior, ele é muito maior, entendeu? Então a gente cria esse mecanismo também que é da lida do teatro, que é saber se adaptar aos diferentes lugares que você está. Que tudo muda, a projeção de voz aqui no Paulo é outra coisa, aqui é minúsculo, o Paulo é gigante. Então você vai criando na estrada, que a gente pegou a estrada da peça, uma adaptabilidade com relação às suas circunstâncias, que também é do trampo, assim, do trabalho. O público também, né? Porque a gente já apresentou essa peça para 30 pessoas, já apresentou, sei lá, em Mauá tinha umas 200 pessoas. Qual a diferença? Como foi o trabalho de voz, principalmente do Noel, que trabalha a vertente mais do barítono, uma coisa mais tenor, como foi? A gente teve o Marco França e o Mef, que é o assistente dele, fazendo a nossa preparação vocal. A gente começou o trabalho com o Marco França, ele precisou se ausentar um tempo, e o Mef ficou trabalhando com a gente técnica de musical. Então ele passava aquecimento de musical. A gente ficou trabalhando a voz, sei lá, umas 2 semanas e meia, aquecimento difícil, escala, pra gente tirar a voz, pra cantar. Porque é isso, a gente também faz sem microfone. Aqui, fazer sem microfone é uma coisa, no Paulo Herói é outra coisa. Em Mauá foi outra coisa. Então, a gente tem um trabalho constante de aquecimento de voz e preparação vocal. Senão a gente sabe que numa temporada não vai dar pra fazer até o final. Na primeira temporada a gente foi punido legal por isso. E olha que a gente estava no talo, assim, muito bem preparado. Só que acontecia, do meio pro final da temporada, de atrizes perderem a voz, de chegar sem voz. E o Covid estava rolando. Então, a gente tinha que usar máscara nos ensaios, às vezes. Então, foram vários dificultadores, assim. Mas uma coisa essencial sempre era o corpo tem que estar pronto para fazer, porque a peça é muito física, exige muito. E a voz tem que estar pronta, tem que aquecer todo dia antes da sessão. E se não aquecer, batata, dava ruim. Alguma coisa aconteceu, sabe? Eu fiz o espetáculo sem voz e é horrível. Tipo, é muito frustrante. E aí você aprende a lição. E às vezes virava cargo, né? O quê? Tipo, às vezes vinha uma tosse, e tava sem voz, aí todo mundo começava a tossir junto. Pra mostrar que era magra, as pessoas acharem que era magra. Tipo, não estamos com Covid, eu só... O coletivo nessa coisa. Então, eu queria perguntar uma coisa relacionada mais à trajetória pessoal de vocês. Você falou que você nunca imaginaria estar em um lugar como esse, você imaginava, mas não sabia se ia conseguir. E qual conselho você dá para as pessoas que ainda não têm uma trajetória tão longa no teatro como vocês, mas que querem um dia estar nesses lugares? Sim. Resiliência. Tipo assim, é difícil pra cacete. Não vou pintar um mundo de açúcar pra você não. É difícil. Mas é possível. E também o que você imagina que você quer fazer, ou que o sucesso representa pra você, às vezes é muito diferente do que ele é de fato. Então, você tentar, dentro da trajetória da arte, seja para qual canto você for, o que aparece na sua frente como possibilidade real para você fazer. E fazer. Tipo, ir atrás, sabe? A gente estava conversando antes sobre dicas ou coisas para dar. Tipo assim, de não ter vergonha de admirar quem você admira, de falar, de ser sincero, ir assistir uma peça, esperar alguém, um ator, uma atriz, uma diretora sair e falar, pô, admiro muito o seu trabalho. De ir caminhando dia após dia, pensando o que você pode fazer hoje para dar um passo em direção ao que você quer chegar. Eu tenho uma história, assim, de loucura, que eu admirava muito um diretor de teatro, que eu assisti uma peça dele e mudou minha vida, e segui ele no Instagram, guardei o nome dele, tempos depois ele postou um stories, numa situação que eu também estava acompanhando, e eu respondi o stories dele, tipo, que engraçado, kkk, me dá um emprego. Na mesma frase. Na mesma frase. E ele falou, nossa, que mensagem inusitada, eu tenho um emprego pra você, eu tenho um papel numa peça. E aí rolou, e eu fui fazer, gravei um filme com ele depois. Então é tipo assim, é cara de pau. É cara de pau mesmo. Chega e fala, você não quer me dar um up? Conta a sua aí do piano. O meu primeiro trabalho, assim, eu tava fazendo uma peça da Oficina dos Menestréis, não sei quem conhece, mas é um curso, assim, não é tipo, você paga pra estar lá, basicamente. E eu estava fazendo essa peça e eu escutei meu diretor falando com outra pessoa, eu escutei de canto assim, ele falando, não, porque nessa peça o nosso pianista não vai conseguir fazer, eu preciso de alguém no piano. Eu cheguei na espreita e falei assim, eu toco piano. Aí ele falou assim, nossa, eu nem sabia. Eu falei assim, posso fazer? Ele falou, você consegue? Eu falei, consigo. E aí, tipo assim, porque você vai fazendo as coisas
quando você tá no começo, assim, são muito assustadoras. Então eu falei que eu conseguia, eu falei que eu tocava, mas deu muito medo, assim, eu tive que estudar muito. Eu fiquei muito ansiosa, porque eu falei assim, nossa, mas eu vou conseguir, é uma peça, é uma puta responsabilidade. E eu fui, e eu fiz, e ele viu meu trabalho, e ele me chamou para outras coisas. Então, assim, você vai tendo essa cara de pau, de se enfiando nos lugares. E quando você vai abrindo essas barreiras, suas próprias barreiras, assim, do que você acha que é difícil, e você ultrapassa isso, e o que era difícil não é mais difícil, e o difícil agora é um nível acima, sabe? É assim que você vai construindo. E as pessoas vão lembrando de você. Você vai marcando o seu nome, o seu talento, o seu trabalho, o que você faz. E foi assim que eu fui indo, assim. E no Noel foi esse caso, porque quando eu vim ver o ensaio aberto, era o Marco França no piano. O Marco França é, tipo, um dos maiores diretores musicais do Brasil, assim. Ele é muito incrível, ele tem uma trajetória incrível. Ele é um puta ator, puta musicista, então... quando o Marcão virou e falou assim, você consegue fazer o que ele faz? Me deu um branco. Eu falei, sim, claro, porque você fala assim pra tudo, você vai com medo mesmo, é o clichê, mas é mesmo, assim. Quando você tá com medo é quando você vai e você se ultrapassa. E eu vi que é possível, então, tipo, agora o próximo desafio já vai ser num outro nível, sabe? Então, vai tranquilo, porque o começo é assim mesmo, você vai se enfiando e quando você vai vendo, você tá crescendo e o seu nível vai aumentando. Mas tem que ir falando sim para as coisas, tem que ir agarrando oportunidades, tem que mandar DM no Instagram, tem que escutar conversinhas. Acho que, desculpa, acho que já vai, mas acho que aproveitar o fato de, por exemplo, vocês todos já estão num lugar que possibilita muito contato e proximidade com gente que está fazendo, sabe? Então as aulas que vocês têm aqui, dedicação, disponibilidade é uma coisa que se você tem em tudo que você faz, as pessoas vão lembrando de você. Não dá pra contar com ela, porque ela é ponta firme, mas sai, ela chega na hora, ela tá no lá, ela se dedica. Uma dica aleatória, saber um instrumento é uma ótima, porque você tem mais uma coisa pra você na sua casa de ferramentas, assim. Porque você nem sempre vai estar pronto para te chamarem. Mas se você pensar, eu posso estar pronto para isso daqui um mês, você vai fazer. Eu acho que qualquer outro tipo de arte que você tem, sabe? Eu acho que qualquer habilidade, seja dança, o canto, tocar instrumento, artes plásticas, eu acho que tudo acrescenta no ator, na atriz. É bom pra gente, é um a mais. E a gente vai se enfiando em lugares que não necessariamente é atuação, mas tem a ver. A gente está trabalhando com arte, a gente está trabalhando com o que a gente gosta. E aí você vai se enfiando em lugares e aí eventualmente você vai estar atuando neles, entendeu? Porque você começou desenhando um cenário, sei lá, ou fazendo uma coreografia específica para tal lugar. Você vai indo. E no Célia é isso, eu acho que quando a gente enxerga para além de professores e coordenadores, e enxerga artistas, pessoas com muita experiência, muito para oferecer, muito para você aprender, você tem uma experiência melhor, de poder trocar com pessoas que já estão no meio e ser lembrado por elas, ou não, ou só se inspirar e correr atrás de você mesmo. De um jeito ou de outro, dá certo. É isso que eu quis dizer. Na verdade, foi muito legal você ter mencionado a oficina dos ministérios, que na verdade eu fiz bem antes de entrar na série, eu fiz por 4 anos. Legal. Eu queria te perguntar, quem foi seu diretor? Poxa, foi o Candé e o Deto. Eu já ouvi falar muito deles, porque meus 2 diretores gostavam muito deles. Uma fez aula. Eu achei muito legal, uma grande coincidência. Legal. Eu acho que os meus ministérios ótimos, assim, porque me deu uma preparação de vida no palco, assim, porque é muito brincadeira. A Oficina dos Ministérios é um lugar que, se você é advogado, dentista... Minha mãe fez a Oficina dos Ministérios, minha mãe é médico. Então, assim, é um lugar muito abrangente, de qualquer pessoa pode fazer aquilo e estar lá. E me preparou para o teatro também. Legal. Eu falo também que meu tio é músico da Oficina dos Ministérios. É mesmo? Quem? Márcio Guimarães. Conhece? Não, mas que legal. Eu queria perguntar para vocês, esse espetáculo contou com financiamento, né, da Secretaria Municipal de Cultura, e qual a importância do incentivo fiscal para a cultura? A gente passou recentemente por um período do nosso governo em que
foi muito demonizado, em certos setores da sociedade esse incentivo ele ainda é muito demonizado. E qual é a importância social e econômica para vocês desse incentivo, não somente para o teatro, mas para a arte no geral? É fundamental, né? O incentivo é fundamental ao teatro, a todo tipo de arte, é fundamental. Ponto. Eu acho que não deveria ser, tipo, se não tem incentivo, não acontece. E as pessoas não vão. Tipo, não tem público, não tem como fazer e desiste. Porque acontece muito. De várias maneiras, eu acho que existe um ruído entre o financiamento das artes e a vontade de acontecer. Porque tem muito mais gente querendo fazer arte do que financiamento possível para essas artes todas acontecerem. E eu acho que todo mundo devia ser contemplado em lugares específicos. Então, é fundamental, mas eu acho que para o país que eu sonho daqui a 30 anos, isso deveria estar ou ser em outro lugar, assim, do tipo, beleza, tem gente que vai ganhar porque sem não faz, mas tem gente que consegue fazer sem. Sabe? Isso que eu acho. Eu acho isso. Porque é o nosso trabalho. A gente se formou para isso, então eu acho que é uma validação que... Porque eu sei que todos nós aqui, e vocês também vão fazer teatro por amor, né? Você faz assim, porque você quer estar lá, porque você quer apresentar aquilo, quer tocar as pessoas, mas assim, é o nosso trabalho, então quando tem a verba, é uma validação pra gente, assim, da nossa formação, do nosso empenho, porque é muito empenho, é muito estudo, é muito ensaio, é nossa disposição, é transporte, é alimentação, então são muitas coisas. E os atores da peça têm outros projetos, outros trabalhos, outras companhias, o Fábio tem, o Caio tem, e eu não sei como é a Bem-vinda, mas no caso do Caio com o Grupo Pano, eles ganharam o Fomento pela primeira vez agora, e eles têm 6 anos de trajetória. E é um grupo que faz textos originais, peças originais, para circular os espaços, e eles, tipo assim, eu não sei se pode falar isso, mas eles se fuderam muito ao longo da trajetória para fazer, porque é muito difícil mesmo de fazer acontecer, papo de pintar cenário, construir cenário, fazer mudança, mas agora ele ganhou o Fomento, eles conseguiram rodar os festivais, e você vai dando aula, você vai fazendo outras, você vai dublando, você vai fazendo outras coisas também, ao mesmo tempo, né? Não dá pra falar, tipo, se você fizer isso, você vai chegar e vai dar certo, porque é assim. Não é, mas o que é dar certo também, tipo, sobreviver de arte, fazendo só arte, ou fazendo só coisas que você gosta, que tem a ver com a arte, seja ensinando, seja, pra mim é sucesso, assim. Amor não paga as contas. Não dá pra passar, né, mercado na paixão pelo teatro. Uma outra coisa que eu queria falar também é, voltando no assunto de fazer, de que dicas que a gente pode dar para quem está entrando agora no Célia, que é aproveitar uns aos outros também, porque muitas companhias de teatro nasceram aqui no Célia, entre alunos do Célia, alunos com professores. Eu tenho um grupo que se formou aqui no Célia, o Caio também tem um grupo que se formou aqui no Célia. A gente ano passado ganhou o edital do Vai, a gente se vinculou pela cidade de São Paulo, um espetáculo nosso, dirigido por uma professora aqui do Célia, que é a Adele Biancardi. Então, se apeguem uns nos outros também. Todo mundo aqui tem uma história de vida, tem um conhecimento diferente, todo mundo tem coisa para ensinar e para aprender, e eu acho isso muito legal aqui no Célia. Era a minha parte preferida de estudar aqui, assim, conhecer todo mundo. As diferentes trajetórias das pessoas, as formações diferentes das pessoas é uma coisa que alimenta. E aí é uma dica, assim, que tem que dar. Tipo, vocês têm aqui a possibilidade de um acervo de livros, de programas, de DVDs absurdo. Não tem em nenhum outro lugar. É a biblioteca do Raul Cortez. Ela está aqui do lado. Vocês podem pegar qualquer livro, ler peças. Se você é uma pessoa que não manja, não conhece muitos textos, sei lá, tem 10 dramaturgos, 5 que você tem, alguém já falou alguma vez. Vai ler uma peça de cada, vê o que você gosta. E não tenha medo de anotar os seus projetos para o futuro. Pô, eu gosto dessa peça, eu não sei como fazer isso acontecer, mas um dia, se eu, sei lá, conseguisse editar, eu ia montar essa peça. Eu ia querer fazer essa peça. Com quem? Tipo, vai se dando, vai perguntando para os seus sonhos como que você faz para fazer eles acontecerem. Porque essas perguntas você vai conseguir respondendo ao longo da sua trajetória. E aí vai estar na sua mão fazer acontecer, em algum momento. Isso pode acontecer, entendeu? Essa seria outra coisa. Tem duas aqui, né? Pode. Eu queria falar que eu vejo que convém muitas pessoas que não são do meio artístico e até algumas que
formação, para muitas pessoas é muito distante ir no teatro, ver peças de teatro. Então eu queria saber o que vocês acham, como atores, como pessoas, o que a gente pode fazer para influenciar as pessoas a ir ao teatro, qual vocês acham que é importante disso? Tem uma parte muito importante desse projeto que a gente está agora, que é tentar também descentralizar a arte aqui na cidade. Por exemplo, a gente vai apresentar semana que vem no Céu de Paraisópolis, a gente vai apresentar na Escola Raul Cortez. Eu acho que isso é um passo nosso também, né? Porque a maioria das coisas acontecem aqui na região central de São Paulo. E nem todo mundo tem a oportunidade de vir para cá, não é fácil vir para cá, né? É uma cidade muito grande, eu acho que esse é o primeiro passo. Existe um problema, um dos problemas, grandes problemas que o teatro enfrenta agora e vem enfrentado nos últimos tempos é a formação de plateia mesmo. Então, se você não tem na escola, nas escolas públicas, que teatro é importante, você tem que ir porque é um outro tipo de arte, que faz você pensar de outro jeito, lá. Quando você vira um jovem, um adulto, você não vai levar os seus filhos. Então, essa é uma parada, tipo, política. Tem que resolver politicamente. Tem que ver quem tem esse tipo de proposta e votar em gente cobrar das pessoas que eles façam isso acontecer. Individualmente, ou seja, como coletivo, tem maneira de você fazer isso. Então, tem companhias que trabalham com teatro jovem. Então, eles vão falar nas escolas, eles fazem uma mediação entre a plateia, que muitas vezes nunca foi no teatro, e os atores. Então, você sabe o que é uma luz de teatro? Você sabe para que serve um cenário, um figurino? Eles estão contando, ajudando a contar a história, ver como. Então, você vai aproximando as pessoas dos conceitos de teatro. E para quem está aqui, a maioria das pessoas pode ser uma coisa automática, mas muita gente não é. Tem muita gente que não sabe o que é teatro no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Não adianta você querer ficar fazendo o mesmo tipo de teatro, no mesmo lugarzinho, para as mesmas pessoas, para sempre, porque a gente tem um problema em São Paulo, principalmente, que é as peças que são feitas, as peças ditas de teatrão, sei lá, são feitas para quem já é da arte, então não fura bolha, os debates não são apresentados para quem pensa diferente, ou para quem nunca viu. Então existe uma coisa de retroalimentação que não faz bem a médio e longo prazo para esse lugar da formação de plateia. Então é importante investigar e mudar esses paradigmas aí, individualmente, coletivamente, politicamente. Não tem muito a ver com isso que você estava falando, mas eu queria saber como vocês fizeram para se conectar com as épocas que a peça foi passando. E ainda mais como uma plateia que viveu aquilo e que sabe o que aconteceu, mais ou menos dentro do possível. Então eu queria saber como vocês fizeram para se conectar tão bem com isso. Tão bem a generosidade. Tô brincando. Foi bom por causa sua. Pegação. É pesquisa, né, gente? Pesquisa. A gente foi ver foto, foi ver filme da época. A gente tinha que repetir gestos das épocas diferentes. Então, quando a gente faz a ditadura, tem 2 lugares na ditadura que a gente apresenta na peça. Ou você tá batendo ou você tá apanhando. Né? Porque violência é isso. Ou você tá batendo ou você tá apanhando na ditadura. Então, como era isso? O Marcão é uma linguagem do diretor, ele já é muito caricato, então as figuras são grotescas, são monstruosas, tem careta, tem tipo... Tudo é muito expandido. Tudo é muito expandido, tem voz, tem tipo tudo. Você assistiu? Eu não. Só pra saber. Enfim, é isso. Você pesquisou. Sim, essa é a oportunidade de uma época que não é nossa, né? Eu acho que quando a gente pega uma peça de uma outra época, qualquer peça, teatro, assim, é muito sobre estudo mesmo, sobre ler, sobre você entender, sobre minimamente se colocar um pouco naquele lugar, para aquelas pessoas, o que é impossível, né? Porque a gente não viveu aquilo e nem vai viver, mas... Mas falando sobre os gestos e as épocas, eu vi um vídeo numa rede social, esses dias, que foi muito louco pra mim. Que tinha uma pessoa adulta e uma pessoa criança divididos por uma porta e a mãe falava alguma coisa do tipo assim, faz um gesto, tipo, sei lá, lanterna. Aí a pessoa adulta fez assim, a pessoa jovem fez assim. Faz um telefone, a pessoa adulta fez assim, a pessoa jovem fez assim. Então, tipo, os gestos, eles são atualizados ao longo da história. Isso é muito bizarro. Então, até investigar o presente, a gestualidade do presente, que no caso era 2022, pré-eleição, se a gente fosse fazer uma nova investigação sobre os gestos de 2024, ia ser outra coisa, completamente diferente. Então, a pesquisa é aprofundamento. Sim. Ok. Não, vamos seguir a ordem. Pode ir? Oi, boa tarde. Eu tive a oportunidade de assistir, acho que quem tiver a oportunidade de assistir agora, quando entrar em cartaz novamente, eu
recomendo muito, eu terminei a peça assim, emocionada. Parabenizar vocês pelo trabalho também, o pessoal dos bastidores. Isso eu achei muito legal, que normalmente a gente acaba dando muito reconhecimento aos próprios atores, né, de repente aos diretores, mas acaba deixando de reconhecer o pessoal dos bastidores. Então eu achei muito legal trazer a Sol e vocês sempre ressaltarem a importância dela no trabalho. Posso fazer um parênteses? Vou fazer um parênteses aqui, porque o Atílio foi quem fez. O Atílio quem fez o figurino, tá? Que estava aqui, estamos aqui. Pode continuar, desculpa, só para não esquecer de Imagina. E a minha dúvida é mais direcionada especificamente a você, Maria, porque eu fiquei muito curiosa a respeito da questão do desenvolvimento da presença cênica, assim, como pianista, e também participando desse alvoroço todo, assim, bom que é a peça. Sim. Então, eu queria dizer, você chegou a comentar um pouco já em outra resposta, mas como foi isso? Imagina assim, tem a questão de ter chegado um pouco depois, que você mesma trouxe, e assim, né, normalmente a gente tem uma imagem mais rígida do pianista, assim, na audição. Como foi seu desenvolvimento mesmo para isso? Você assistiu com uma fã? Eu assisti a última temporada, agora de novembro, no último dia. Então já estava lá. Sim. Bom, sobre presença cênica, é porque assim, é uma peça, pra quem viu, pra quem não viu, já dá pra saber que é uma peça muito uau, sabe? É muita coisa acontecendo, é muita informação, é corpo o tempo todo, é dança, é movimentação, é sentar, é levantar, é tudo, é o samba. E é difícil passar a peça inteira sentada, porque você tá ali, ainda mais quando você tá tocando, e é um samba, é uma coisa assim, eu não consigo não estar dançando ali. E isso foi vindo quando eu fui perdendo esse nervosismo, porque assim, como eu disse, foi muito difícil substituir. E entrar no meio de um processo, já começar, já ter um festival, já ter uma outra temporada. E muitos talentos, assim, você se depara com um elenco 100% talentoso. Então você fala assim, eu tenho que estar na altura de todo mundo aqui, eu tenho que acertar. E às vezes eu não acertava. E é o que acontece, tá? Erros sempre. E o meu processo foi realmente de trazer pra mim, de trazer pros meus dedos. Porque o piano e a música, pra mim, é uma coisa muito muscular, muito dos meus dedos, sabe? Tipo, eles vão acontecendo. Então eu paro de pensar no que eu tô tocando e eu consigo cantar, eu consigo interagir enquanto eu toco, eu consigo mexer o meu ombro e dançar e saber, porque tem que estar atento. Eu não posso só dançar e me divertir e do nada tem uma deixa que era pra ser minha e eu não dei, sabe? Então eu dou todas as minhas deixas. Então foi um processo de ir apresentando, de ir errando e ver que não era tão ruim errar. Não era, teve vezes que eu errei feio, assim, e tipo, eu olhava e tinha gente que tava todo mundo junto, sabe? Tipo, e você vai tirando um pouco da carga que é ser pianista, porque o piano, na minha vida, eu toquei sempre, eu já toquei em recital, assim, e tal, é uma coisa muito rigorosa, se você erra uma nota, todo mundo já faz. E você mais ainda, sabe? Então, assim, não dá pra parar e, opa, peraí, gente, para aqui a peça que eu errei não, você tem que continuar e você vai aprendendo a continuar e a seguir e ir com todo mundo tá com você e errou, tá tudo bem, sabe? Então foi meio que isso. Pra mim foi muito diferente o Noel, foi um desafio disso também, de perder esse rigor do piano, que é possível. Eu acho que no teatro, misturar o piano no teatro, assim, você tem que perder o que é o piano, assim, é um instrumento que é solitário, que é rigoroso, que é a partitura ali, você tem que perder isso, porque ator é tudo ali. Eu não sou só pianista, eu sou atriz da peça, eu tô lá, eu tenho meus comentários, eu tenho a ligação com o Fábio, que ele me pede pra tocar a vinheta e eu toco, mas não é só tipo, ele pede e eu toco, assim, não, tenho olhar, tenho, sabe? Então, não sei se era isso, eu poderia falar pra sempre, mas, que é muita coisa e foi muito processo, mas é um pouco disso. Um pouco de você ir se despindo, assim, desse certinho, do clássico. E me ajudou muito. E agora eu acho que cada vez mais vai melhorando, entendeu? Porque é isso, o que eu tinha falado
lá atrás pra você que eu aceitei esse desafio, que eu nem era esse tipo de pianista e agora eu sou. Então qual é o próximo desafio, entendeu? É sobre você se desafiando e crescendo e você vai virando uma coisa que nem você mesmo sabia que você seria. Na real, minha pergunta era a mesma que a dela. Olha, porque eu sou pianista e aí eu queria entender justamente esse processo, mas como você já falou. Então agora eu parti para o outro lado. Outras experiências que você já teve, como que é esse mercado, tipo, ator-pianista, digamos assim? Como você encara isso? Porque é algo que eu particularmente nunca tinha pensado e agora que você falou foi tipo, na cabeça, sabe? Bom na cabeça, né? Então, quando eu comecei a tocar piano com 8 anos, assim. Então eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com piano. Nunca pensei que eu fosse ganhar dinheiro com piano. Imagina. E o teatro é um lugar de muitas artes, assim. O próprio Noel, assim, você vê, tem sapateado rolando no meio, assim, sabe? Tipo, quem sabe sapateado? Elas sabem, eles sabem, então eles vão botar o sapateado ali. O teatro é muito um lugar de você colocar o que você tem pra jogo. E o piano surgiu justamente disso. Foi na Oficina dos Menestréis, que era muito engraçado, porque eu era atriz lá, e do nada eu tava na banda. E eu sempre atuei com a banda tocando ali, e do nada eu estava lá. E aí, e você vai misturando, assim. O Marcão, na outra peça que eu fiz com ele, o Tardo Ficas, eu era atriz, e eu tava no piano, e aí eu levantava, saía do piano, eu ia lá, fazia minha cena, e voltava pro piano. E às vezes fazia um caco no piano, porque a música é também texto, sabe? Ela é comunicação. Você vai... Tá tudo junto ali. Quando você entende que tocar e atuar tá junto, assim, é muito bom. Então, por isso que o Dom disse que... eu reforço o que ele disse, que, assim, aprende um instrumento, sabe? Aprende um instrumento, assim. Quando eu fui aprender as coisas do Noel, eu fui na casa do Marco França, foi muito especial. E ele me passou tudo, assim. E aí, eu lembro que ele falou assim, que no começo da peça, ele tocava sanfona, eu não toco sanfona. Aí ele pegou e botou a sanfona em mim. E ele falou assim, toca. Eu falei assim, fiquei meio perdida. Ele falou assim, você tem que tocar a sanfona. Porque você já toca o piano, você tem que passar para outra coisa, porque isso abre portas, me abriu portas. Agora eu tô em tal série porque precisavam de alguém que tocava, entendeu? Não é qualquer pessoa que, é atriz pianista, entendeu? Então quando acha, é muito especial, sabe? E pra mim foi isso. E também, né, ser mulher instrumentista é uma coisa que eu acho que a gente tem que ir ocupando, porque todas as vezes que eu participei de bandas, era tudo homem, assim, tudo homem. E é louco, porque eu tô ali apresentando no palco, na frente de todo mundo, e já veio gente perguntando assim, nossa, era você mesmo tocando? Nossa, você não tava dublando? Aí eu falei assim, você perguntou isso pro guitarrista? Mas você perguntou isso pro baterista, entendeu? Então, também tem esse desafio de ser mulher e de ir pra frente, sabe? Mostrar que a gente tem, sim, capacidade. Não é que a gente tem capacidade, né? A gente é isso e todo mundo precisa ver. Então, eu acho que eu também, assim... Gente, eu poderia ficar falando pra sempre só. Desculpa, vocês querem seguir? Porque, então, por exemplo, rede social é uma coisa que é real na nossa vida, né? Instagram, TikTok, é real. E, tipo, você vai lá e posta as coisas, né? Tinha até falado, tipo, como é que a gente pode divulga a peça, divulga as coisas. E eu gravo meus vídeos e eu posto. E aí, teve uma vez que alguém chegou no Instagram, porque eu postei um vídeo tocando piano, e falou assim, nossa, eu preciso de uma atriz pianista. E aí eu fui fazer um curta-metragem de alguém que eu nem conhecia. E aí eu conheci toda uma equipe. E agora eles já sabem o meu nome. Então, é se enfiando mesmo, por isso. Se enfiando nas coisas e aprende o instrumento. O mercado para um ator, uma atriz que sabe tocar o instrumento, ele é mais amplo, não tem jeito. Você tá nesse meio, é você diversificar suas ferramentas. Esse negócio do piano e da sanfona, né? Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga é pianista, e ela passou na Agropeça e foi aprender a tocar sanfona. E ela toca sanfona na Agropeça. Então ela conheceu o Vertigem inteiro, conheceu a galera, fez Sesc Pompeia e tal. Então é uma porta que se abriu para ela. Se você sabe tocar um outro instrumento, você vai ter mais oportunidades de trabalho. E tem que fazer mesmo, né? A Bruna que faz com a gente. Acho que não tem uma coisa que eu lembro aqui de cabeça que a Bruna não sabe fazer. Aprendeu a tocar sanfona, inclusive. Tá aprendendo a tocar sanfona agora. Ela aprende de circo, ela faz mágica, ela faz ela faz tudo. E se ela não sabe fazer, ela aprende. Então é um negócio que, no Célia, você tá conectado com as outras pessoas, na vida também. Tanto que eu aprendo com eles, é brincadeira. Cada um é de um lugar.
Então você tem muito a aprender. Por exemplo, eu entrei no Noel devido a uma outra peça que eu estava tocando. E aí eu estava lá tocando piano e aí o Dom falou assim, eu estou fazendo umas músicas aqui. Quer ser minha pianista? E sim, entendeu? Então, é realmente uma coisa vai levando na outra. Quando você começa a se inserir, começa a entrar, você vai conhecendo gente que é da música, que é da arte, que é de tudo e vai fazendo, entendeu? Artista. Você admira muito. E é isso, e agora a gente tocou junto e gravou músicas. Novidade então... em breve. Mas tem clipe já. Da nossa, não. Não, mas... Sim, a gente vai divulgar, gente, depois, ó, desculpa aqui o negócio, a pausa aqui no negócio, mas a gente vai divulgar depois nossas redes sociais, que é muito importante, se vocês quiserem dar uma seguidinha, a gente fala da nossa vida, a gente posta conteúdo, a gente faz dancinha, o que a gente faz? Se quiser falar com a gente, assim, perguntar coisas. Trocar uma ideia sobre qualquer coisa, estender a conversa, né, se quiser estender a conversa. Mas não é um encerramento, ou é? Não, acho que não. Tá. Talvez sim. Eu queria fazer uma pergunta para a intérprete de Libras. Legal, ela não achava que isso ia acontecer. É porque é minha colega, sou tradutora e intérprete, não sou de Libras. Mas queria saber se você já interpretou peça. Sim, inclusive eu interpretei o Noel. E como foi a experiência? Que é um musical. É uma experiência difícil, porque tem corporal, né? E nós, como intérprete, a gente é chamado e eu estávamos junto. Então eu fui chamada também de surpresa e aí precisava, né, ter o corpo, precisava entender todo o processo deles, né? Mas foi difícil, mas foi muito bom. Fiz com outra colega, com outra amiga, né? Porque peça não tem como você fazer sozinha, né? Principalmente porque é um espetáculo longo. E foi bem bacana. Eu lembro da Sol, eu lembro do Dom. Foi muito legal. Uma de cada vez. Cara, eu tava me formando aqui na graduação ao mesmo tempo que eu tava estreando no ano. Então a minha vida tava uma loucura completa. E eu já conhecia algumas pessoas do elenco, assim. O Fábio já tinha feito peça com ele, já conhecia a Maria também, de vista, a Sol, e a gente tinha trabalhado junto com ela. Então, eu ganhei um presente. Pra mim foi um presente da vida. Poder fazer essa peça com essas pessoas, poder continuar vendo, né, ao longo dos meses, dos anos. Não sei, eu tô envelhecendo, né? Vou fazer 25, eu tô nostálgico. Eu tô nostálgico. Eu tô nostálgico. Mas é porque a vida, velho, a vida são as pessoas que estão com você, tá ligado? No seu trabalho, as pessoas que você gosta, que você vai unir, a cerveja depois, ou a briga depois. Tipo, a gente dá muita risada da cara um do outro. E esse é o contexto humano, pessoal, gostosinho da amizade. Em relação ao trabalho, não tem maior presente no teatro que você poder fazer a mesma peça várias vezes. Que você vai criando uma outra relação com aquele trabalho, vai aprofundando diferentes lugares. Então, é a peça na minha vida que eu mais repeti e eu espero que continue sendo. Porque a minha vida é diferente. Nossa, pra mim foi bem importante assim, participar de Noel, porque como veio logo depois da pandemia e eu me formei na pandemia e aí estava sem perspectiva nenhuma de nada, estava inclusive trabalhando com outras coisas para conseguir pagar minhas contas mesmo, assim. Eu estava quase desistindo assim, de atuar, assim, foi um período bem difícil. E aí eu recebi esse e-mail do Célia, comecei a me preparar, mas meio não acreditando em mim mesmo. E aí meio que enrolei até o último segundo assim, para fazer a audição.
Até que eu estava conversando com uma amiga e falei, não. Aí ela falou, não, vai sim. Peguei a música, aprendi ali. Cheguei aqui, assim, na última hora que o Marcão estava disponível. Pois é. Inclusive, liguei pra Tássia, que falei, Tássia, segura o Marcão. Fiz a audição e passei. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, trabalhar com o Marcão. Já tinha tido aula com ele pelo computador. Outra coisa. Nossa, um pouquinho diferente. Trabalhar com a Sol e com o Marco França e com todos eles, que eu vou levar pra vida, todos eles. Assim. A gente gosta muito. A gente se gosta muito. Mas, papo reto, fazer teatro sendo pago, justamente, é uma coisa que você tem que celebrar sempre que acontece. Sim. Quando acontece você fazer teatro, ser pago justamente, é tipo, isso aqui é um paraíso na Terra. Porque você está fazendo uma coisa que, em geral, não é bem remunerada. E quando você é remunerado, é tipo, é sonho, é trabalho, é muito trabalho, é muito cansativo, mas é maravilhoso. Não tem jeito. Pra mim foi a peça mais profissional que eu já estive, assim. Eu sinto que nos níveis da minha carreira é o mais alto. Então isso é muito importante, assim. Justamente por isso, assim, quando é que eu fui paga pra estar no palco? Nunca. Então foi muito bom, assim. E aí você almeja mais. Né? Você vê que sim, é possível, sim, dá pra ser ator-atriz. E no meu caso, me desbloqueou, né, uma nova técnica de piano, que foi o samba, que foi aprender um outro estilo musical, de estar tocando com outras pessoas. Eu já tinha tocado antes, mas é diferente quando você está tocando assim. No teatro tem gente cantando, tem gente com você. Eu já falei um monte sobre isso. E, claro, que eles já falaram, assim, realmente, quando você está num elenco com pessoas tão preciosas, assim, que foram escolhidas a dedo, e cada um... Porque você vê, o Noel, claro, tem o Noel, que é o nome da peça e tal, mas não tem muito um protagonista. É, tipo, cada um lá brinca mesmo, assim. E você fazer parte de uma coisa assim é muito único. Então, me expandiu a ideia de teatro, de coletivo, de elenco, assim. Pra mim foi uma virada de chave. Eu ia perguntar o que vocês acham que agregou na sua vida, cada personagem, pessoal e profissional. Mas eu acho que é mais o que ela perguntou já. Acho que pouco. Mas. Não, tô pensando. Pensa aí, então. Sei lá, o Noel morreu muito jovem, né? E aí isso me pega um pouco. E volte e me acontece quando a gente fala a idade que ele morreu, tem na plateia. Nossa, porque ele realmente foi muito jovem e contribuiu muito. E uniu as pessoas. Quantos anos foi? 16. Ele começou a escrever com 19, né? Tipo, começou a cantar na rádio com 19 anos. Então, o período de criação dele foi muito curto. pequeno. E eu não sei se vocês têm a imagem dele na cabeça, mas ele tinha o queixo torto. Porque ele foi tirado a fórceps do útero da mãe e quebrou a mandíbula dele quando ele nasceu. Então, tipo assim, ele era feio pra dedéu. Tipo, por causa desse queixo, ele vivia doente, não conseguia comer direito. E era um cara alto astral, engraçado, compôs pra caramba, tinha um monte de amigo, fazia piada, fazia acontecer. Então, ser mais isso, né? Que a gente é do meio da profissão, ou pode ser, sei lá, falta de terapia, mas a insegurança ela vem mesmo, né? Por exemplo, eu tô fazendo audição pro musical agora. Eu sou muito inseguro. Tipo, eu acho que eu não sou bom o suficiente às vezes, mas às vezes tem que mandar isso e se fuder, porque foda-se, entendeu? Tem que fazer, tem que continuar. O Noel me ensinou muito isso. Tipo, não importa as adversidades, entendeu? Um discurso meio Naruto da vida, mas é isso. Eu posso fazer. Não dá pra você desistir dos seus sonhos, entendeu? Não dá. Ele fez uma escolha, né? Que ele fez quando ele estava na faculdade de medicina, né? Tava com a vida ganha. E foi fazer samba. Bonito, né? Pois é. Bom, podemos encaminhar para o fim? Tem mais uma pergunta? Já aconteceu de vocês estarem assim na festa, tá correndo, aconteceu algum improviso, ter que correr tudo na hora, tipo, algo não estava lá. Todos os dias.
Na última sessão da primeira temporada, a Kátia, foi essa sessão? A Kátia, a atriz que fazia a minha mãe, ela começou a passar mal, faltando 3 cenas pro final, e ela teve que sair do palco pra ir vomitar no banheiro. Aconteceu. E ela foi, voltou, continuou fazendo, saiu de novo pra vomitar de novo, voltou. E a gente tocando a peça. E a Cissa, que é uma atriz, entendeu que ela não ia entrar, já foi fazer a transição dela, porque acontece sempre. A gente tava fazendo o Boleró, tá gravado isso. Eu fui pular da mesa, tomei um rola, caí no chão. Ninguém viu, é tipo, sorria assim. Qual foi a frase que mais impactou vocês sobre o teatro? Vai encerrar. Nossa! Eu tive muitos mestres. Eu tive muitos professores e professoras que me ensinaram muito e eu guardo profundamente. Então, frases, na formação teatral, como você ouvir frases, pensamentos, ou uma ideia sendo contada de várias maneiras diferentes. E eu vou falar uma frase e vou explicar depois. Eu tinha uma professora de corpo que ela foi aluna do Abu Janra, que é um diretor de teatro. E ele dizia uma frase e ela repetia sempre com um sorriso no rosto. A frase é horrível, mas é assim: o teatro é como o mar, devolve tudo que não presta. Essa frase é horrível, essa é uma frase horrível, mas eu nunca tirei da cabeça. Não é não presta tipo você não serve, é tipo, quem for de ficar, vai ficar. Por isso tem aquela, a Marita Severo, que falou, que perguntaram pra ela, a geração que estava chegando, Fernanda Montenegro, eu acho. pra falar, deixa vir, deixa chegar, deixa ver como é. Nesse sentido, não é não presta, você não presta como ser humano, é tipo, quem fica no teatro é de teatro. Tanto é que quem sai e é de teatro não consegue ficar fora. Né? Tem uma frase? Achei que você tinha. Bom, eu sou péssima com isso, sabe? Escolhe uma frase, escolhe um filme favorito, uma música favorita, é impossível. Mas, pensando no que você falou de quem é de teatro, eu lembro de escutar isso no meu primeiro semestre do SERE, na graduação, assim, meu professor, o Nando, ele virou e falou, primeiro semestre, gente, imagina, ele botando um medo absurdo, assim, falando assim, se você não é completamente apaixonado, vive pelo teatro, respira o teatro, quer estar ali, é o que é pra você, não faz. Não faz. Você vai se frustrar, vai dar errado, assim, você vai acabar meio perdido. Não pode ser meio lá, meio cá, meio inseguro. Não, teatro, quem sabe que é do teatro, que ama o teatro, sabe, entendeu? Que o teatro gente, eu acho que até tem a ver com o tema, né, dessa palestra, que é a importância da arte para a sociedade, para a pessoa, assim, é onde você se expressa. E assim, a arte é um lugar de se expressar, mas o teatro é essa coisa que tem no Noel, é vivo, é nós com vocês, é como se vocês fossem a plateia, mas tipo, é o ator com o público, ator com diretor, ator com cenografista, com iluminador, com todo mundo, é uma equipe, é todo mundo junto, e é vivo, é o que acontece naquele dia, quando você está se sentindo naquele momento, e você ama, você sai dali, você se transforma no teatro, assim. O teatro me transforma, assim. Tanto de assistir, mas principalmente de fazer, assim. Desde que eu comecei, não consigo parar. Tem a Denise Fraga uma vez falou uma frase que eu ouvi, acho que foi no podcast, que ela falou que no teatro é o lugar onde deve se atravessar o ridículo. E aí eu acho que é muito desse acordo, é um acordo, assim, entre a plateia e as pessoas que estão no palco, todo mundo está trabalhando. Todo mundo sabe que aquilo ali é ridículo. Tipo, tem uma pessoa fingindo ser outra coisa, não fingindo, mas ali sendo outra coisa, e todo mundo sabe que aquilo não é verdadeiro, mas é verdadeiro. Então eu gosto muito dessa noção do teatro, assim, desse acordo que há entre todo mundo, e que ele existe ali por aquela 1h30, e depois daquilo ele não existe mais. Mas alguma coisa fica na gente depois daquilo. É isso.
Bom, falando como um todo, para mim, eu posso colocar que seria uma liberdade, uma cumplicidade. Ai, gente, que lindo. Peraí, fala uma frase aí do teatro. Uma frase vocês já falaram tudo. Eu acho que a arte é liberdade, né? A possibilidade de ser livre. É isso. Bom, minha gente, vamos encerrando. Ainda tem mais coisa para acontecer. Vou botar esses papinhos para trabalhar um pouco. Quero agradecer só vocês, Fábio, querido, Maria querida, João, queridíssima. É ter essa galera. Eu fico ouvindo vocês e isso vai. É engraçado, né? Porque é uma coisa que a gente vai se alimentando, né? Eles nos alimentam, né? A gente vai alimentando e é assim que acontece. É coletivo, sério. E a gente se alimenta junto e ouvir essa galera faz a gente ficar vivo. Eu digo a gente, essa escola, eu digo a gente, essa equipe, enfim. E isso é o que faz o sentido do nosso trabalho se manter sempre. Então, muito obrigada. Posso só divulgar uma coisa aqui? Claro. O Instagram da peça, porque quando a gente voltar em temporada, vocês vão saber por lá, e lá tem todos os nossos Instagrams para vocês ficarem de olho. Então o Instagram é @Noel1musical. Escrito mesmo. Noel1musical. Aí vai estar tudo lá. Eu também vou dar um recado. Nós passamos aquele teaser no começo. Acessem, ele está no YouTube, e daí vocês vão com uma qualidade de vídeo, uma qualidade melhor, tá? Visualizem, e até para eles também é muito importante essa visualização, né? É disseminar, tá bom? Tá na bio do Insta, o teaser. Tá na bio do Insta. Entendo o que eu tô falando. Gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez.